na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. A gente podia pelo menos fazer um culto desse pelo menos uma vez por mês, né? Assim, de manhã, para a gente... Cedinho é bom, né? Vamos pensar, botar no calendário da igreja aí, pelo menos uma vez por mês, a gente fazer um culto desse de manhãzinho assim. Na minha igreja, a nossa ceia era celebrada de manhã. A igreja em que eu congregava, o pastor Eteunei, ele havia sugerido que nós fizéssemos a ceia de manhã. E era muito bom. A gente sempre fazia assim, o culto começava mais ou menos nesse horário. E aí a gente tinha toda a parte do louvor, algumas apresentações que eram feitas e depois a gente participava da ceia, né? E sempre depois tinha ou um café, um almoço, a gente sempre fazia alguma coisa na nossa igreja. Então, quem sabe a gente não faz uma experiência dessa um dia aí, em vez da gente fazer a ceia à noite, a gente faz a ceia de manhã, faz o culto, almoça junto, né? Faz um dia aí de comunhão. 1 Coríntios, capítulo número 15, talvez não um dos únicos, mas o maior capítulo que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Se você pegar a palavra ressurreição, ressurreto, voltou dos mortos, levantou dos mortos, e colocar lá num buscador, colocar no chat GPT e perguntar quantas vezes isso vai aparecer, você vai perceber que a palavra ressurreição e suas implicações aparecem pelo menos umas 100 vezes em todo o contexto do Novo Testamento. Então, a ideia da ressurreição, a mensagem da ressurreição, ela é a estrutura, ela é a coluna dorsal, digamos assim, do Evangelho. E Paulo aqui nesse trecho da sua carta, ele dedica o final da sua carta, tem mais o capítulo 16, mas ele dedica todo esse capítulo, é o maior capítulo, para falar justamente sobre a ressurreição. Por quê? Porque haviam vários entendimentos ou várias ideias que permeavam que Jesus não havia ressuscitado. Havia alguns que acreditavam assim, que quando Cristo estava lá na cruz e deu o grito, né, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Cristo havia saído dele e apenas ficou o homem. Então havia alguns que defendiam essa linha de pensamento, que defendiam essa doutrina. Quando Jesus deu o brado, clamando, né, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava apenas o homem e não o Cristo. Havia também outro grupo que dizia que Jesus não havia morrido na cruz. Lembram de Simão, de Cirene, quando eles estavam indo, aí tinha um camarada vindo, e eles pegaram ele, carrega aqui a cruz. Então a turma, alguns haviam dito que foi Simão crucificado no lugar de Jesus, e não foi de fato Jesus que havia sido crucificado. Havia outros também que defendiam a ideia de que Jesus, ele não morreu. Ele teve tem até um nome na ciência da medicina, em que a pessoa, ela parece que morre, mas não morre, né? Doutora Naila, como é que é o nome disso? Cataplexia, obrigado. Então, eles acreditavam que Jesus teve uma cataplexia, em que ele estava num estado de morte. Você vai lá, não há batimento cardíaco, não há frequência cardíaca, pressão praticamente zero. Só que quando levaram Jesus para o túmulo, lá dentro do túmulo, Jesus então voltou desse choque, voltou à vida e então saiu de dentro do túmulo. Então, várias ideias, várias teorias conspiratórias surgiram. A mais famosa delas, que até está registrada nos evangelhos, é que os fariseus pagaram os soldados romanos para contar a seguinte história: veio os seus seguidores à noite, nos bateram aqui, né, nos prenderam, nos renderam,
removeram aquela pedra, não era uma pedra pequena, havia um lacre, né, colocado, tiraram esse lacre, então pegaram o corpo dele, fugiram e inventaram a história de que de fato ele havia ressuscitado. Então, ao longo da história, várias teorias surgiram a respeito da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele escreve então essa carta, ao escrever essa carta, ao escrever esse capítulo, ele então defende a ressurreição, não somente de Cristo, mas também a ressurreição dos crentes que partiram com o Senhor ou que viriam a partir com o Senhor. Ele escreve da seguinte maneira, acompanhe comigo aí, Coríntios capítulo de número 15, a partir do verso número 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, no caso aqui é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem. Porém, alguns já dormem, alguns já haviam falecido desse grupo de irmãos, desses 500 irmãos que haviam de uma vez só visto o Senhor. Depois foi visto por Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, né? É o apóstolo Tiago que escreve a carta de Tiago. E mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Relato que está lá no livro de Atos, capítulo de número 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Havia uma seita chamada saduceus. Até Jesus se contrapõe a esses saduceus, eles aparecem nos evangelhos. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não entendiam que de fato haveria uma ressurreição física, corpórea. Então havia essa doutrina também permeava a igreja. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Quer dizer, não houve expiação, não houve oferta pelo pecado. Se Cristo não ressuscitou, eu e você continuamos condenados. Hoje à noite, no culto à noite, na celebração da noite, eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Verso 18, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Morreu, acabou. Não é? É isso que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos. O verso 19, para mim, é o coração desse texto. Ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a sua vida se limita apenas aqui, enquanto você está vivo, se você não acredita numa vida pós-morte, se você não acredita nessa esperança bendita, se você não acredita no céu, se você não acredita na eternidade, a sua vida é uma vida sem sentido, é uma vida infeliz. Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, há uma esperança. Jesus, ao ressuscitar, Ele traz esperança para aqueles que morreram. Por isso que quando um crente morre, quando nós fazemos um velório de um amado irmão, de um querido irmão na fé, que partiu, através da morte, nós choramos a sua perda, nós choramos a sua ausência, nós lamentamos a não viver mais ao lado daquela pessoa, a família lamenta não viver ao lado daquela pessoa, mas por outro lado, nós também nos alegramos. Por quê? Porque nós sabemos que esse irmão, nós o reencontraremos quando o Senhor voltar. E a morte de Jesus garante, então, a nossa ressurreição após a nossa morte. Foi o que Jesus disse para Marta, quando ela vai ao encontro de Jesus, e ele pergunta: você não crê em mim, Marta? Você crê que eu posso trazer vida? Ela: sim, eu acredito que o irmão vai ressuscitar, mas era no futuro, mas não ali naquele momento. Jesus vai falar: se você crê em mim, mesmo aqueles que morrem, mesmo aqueles que morrerem, não permanecerão mortos. Versos 21. Visto que a morte veio por um homem, aqui ele começa a falar sobre Adão, sobre a entrada do pecado no mundo. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos céus. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente ele exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Nós estudamos isso daqui na escola bíblica dominical, que no meio da igreja de Corinto começou a surgir uma prática herética, em que as pessoas eram batizadas, ou então eu me batizava para salvar o meu ente querido. Então, se o meu ente querido morreu sem Cristo, eu ia lá e me batizava para garantir a salvação do meu ente querido. Provavelmente, aqueles que formularam a doutrina do purgatório podem ter partido desse princípio, de que aquilo que eu faço aqui pode interferir na vida de alguém que já partiu. Meus amados irmãos, não tenham dúvidas disso. Guardem essa convicção no coração de vocês. O nosso destino eterno, a nossa eternidade, ela é selada enquanto nós estamos aqui. Ela é definida enquanto nós estamos aqui. Se você partir deste mundo sem Jesus no seu coração, se você partir deste mundo sem reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se você partir deste mundo sem confessar publicamente que Jesus é o seu Salvador, o seu destino eterno está selado. Eu não posso fazer nada por você. O seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos não podem fazer absolutamente nada por você. Nós só iremos lamentar que você partiu
para a eternidade, para a continuação da vida eterna, sem assumir o mais importante compromisso da sua vida. Por isso que a decisão por Jesus, ela é urgente. Por isso que a pregação do Evangelho, a exposição da salvação, ela tem que ter senso de urgência. Ontem eu estava aqui no gabinete pastoral e o Dimas, né, o irmão lá da Jerusalém, estava pregando aqui para os jovens, e ele determinou que passou ali, nós estávamos conversando. E aí ele estava em pé, eu falei, senta, Dimas. Aí ele falou assim, não, pastor, eu não vou sentar para ficar com aquele senso de urgência. Quer dizer, eu preciso sair logo, né? A conversa precisa fluir, porque eu preciso ir embora. Meus amados, pegando esse gancho da experiência com Dimas, da conversa com Dimas, nós precisamos pregar o Evangelho dessa mesma forma, com senso de urgência. Por que senso de urgência? Porque a qualquer momento nós iremos partir daqui. A qualquer momento o Senhor voltará. Ele pode voltar, eu já expliquei para os irmãos aqui, em duas circunstâncias. Ele pode voltar na sua escatologia pessoal, quando a sua vida chegar ao fim. Nós não sabemos quando isso acontecerá com cada um de nós. E também quando acontecer a escatologia geral, quando o Senhor então colocar fim em todas as eras, em todos os tempos. Por isso que a pregação do Evangelho, ela é urgente. Por isso que nós precisamos dizer para as pessoas, olha, você está tendo a oportunidade de reconciliar-se com Deus hoje, não deixe para amanhã. Há um hino muito bonito nos Salmos e Hinos que vai dizer, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer libertar. Então é um senso de urgência. Pregue o Evangelho com senso de urgência. Continuando o verso de número 29. Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Parece até ironia, né? Se eles acreditavam que os mortos não ressuscitavam, por que então eu estou me batizando em nome dele? Por que eu estou então fazendo algo em prol daquela pessoa que já morreu? Se eu entendo que a morte é o ponto final e que não há vida após ela, para que eu estou fazendo isso? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui Paulo está citando Isaías 22:13. Quer dizer, se não há vida futura, vamos continuar vivendo do jeito que a gente está. Se não há a vida após a morte, se não há uma eternidade, para que então ficarmos preocupados com ela? Vamos continuar vivendo, vamos continuar tocando a vida do jeito que nós estamos vivendo. Eu lembro uma vez de conversar com um camarada que se declarava ateu, e eu perguntei para ele da seguinte maneira, vamos aqui nós dois pensarmos juntos, vamos então raciocinar, já que você diz que a fé ela é ilógica, ela é sem raciocínio, então vamos lá, vamos raciocinar aqui. Qual é a implicação de errado que há na minha vida se eu obedecer aquilo que Deus me ensinou? Se eu ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom cidadão, ser um bom filho, viver de acordo com a palavra de Deus. Se de fato a vida termina, depois que eu morrer, não vai mais haver nenhuma continuação, se eu viver segundo o que a palavra de Deus me ensina, eu não vou ter perdido absolutamente nada. Se eu continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou, beleza, não tem problema nenhum. O que eu perdi em ter vivido de forma correta nessa vida? O que eu perdi
respeitei minha esposa, cuidei bem dos meus filhos, fui um bom cidadão, um bom profissional, fui um bom filho, joia. Então, na verdade, eu acabei sendo beneficiado. Eu tive benefícios em viver de acordo com o que a palavra de Deus me ensina. Mas, se de fato, no final, há uma vida pós a morte, e aí, como é que você vai ficar? Os irmãos entenderam? O camarada olhou para mim, ficou assim. Eu falei, contra fatos, não há argumentos. E a ressurreição é um fato. A morte na cruz é um fato. A ressurreição é um fato. A vida após a morte é um fato. Olhe aqui para esse púlpito. Imagine que a sua vida é pelo menos essa distância dessa ponta para a outra ponta de lá. Imaginemos que a sua vida ela vai viver no muito, uns 100 anos. O Salmo 90 vai dizer, se houver vigor, sobe até 80. Mas a medicina tem avançado tanto. A minha avó, agora no último mês, no dia do meu aniversário, nós fazemos aniversário no mesmo dia, minha avó materna, ela completou 100 anos. Temos visto cada vez mais pessoas com 80, com 90, 95, com 100 anos, né, vivendo. Então, imaginemos que a sua vida, mas ela é um começo e um fim. Ela vai ter um começo e ela vai ter um fim. Então, é só isso daqui. Daquela ponta de lá até aquela ponta de cá. Então, isso é a sua vida. Agora, pense comigo. Todo o restante daqui para frente é eternidade. Todo o restante é o que você vai viver. E a decisão que você toma nesse intervalo entre o dia que você nasce e o dia que você morre é que vai determinar o restante que você vai viver. Como é que você está se preparando para isso? Você tem dito isso para os seus familiares? Você tem dito isso para as pessoas que você tanto ama? Olha, a nossa vida é um intervalo, do dia que nós nascemos até o dia em que nós vamos morrer. E o restante? E a sequência? Como é que vai ser? É nisso que nós devemos ter esse senso de urgência para pregarmos o Evangelho, de anunciarmos que de fato Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Verso 34, voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou como de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeie-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, aqui é Jesus, é espírito vivificante. O primeiro Adão, ele teve que receber a vida, mas o segundo Adão, ele é a própria vida. É isso que Paulo está dizendo. O primeiro Adão, Deus teve que soprar nas suas narinas o fôlego da vida,
para que aquele corpo fabricado ali pelas mãos do Senhor, feito do barro, feito do pó da terra, pudesse então ter vida. É por isso que até hoje tentam de todas as maneiras criarem cópias humanas. Até hoje tentam aí desenvolver cópias humanas, mas nunca vão conseguir, jamais, porque o único que dá o espírito da vida é o próprio Senhor. E Jesus, então, ele não é mais um ser que recebe a vida, mas ele é o ser que dá a própria vida. Verso de número 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Nós teremos um corpo totalmente transformado quando nós encontrarmos com o Senhor. Por isso que Apocalipse vai dizer que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Todas as nossas lágrimas. Toda dor será colocada um ponto final. Teremos um corpo diferente, transformados, para vivermos eternamente com o Senhor. Verso 50, eu parto então para o fim da minha fala nessa manhã. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Será que nós participaremos desse mistério aqui? Será que eu e você não dormiremos? Esse dormir aqui não é dormir do sono, mas ele está falando da morte. Nem todos. Alguns verão o Senhor com os seus próprios olhos. E no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então, os nossos irmãos que já partiram vão ressuscitar primeiro que a gente. Está vendo tanto que é o privilégio de ser crente? Que até mesmo na morte o Senhor nos guarda. Não é à toa que o Salmo 121, no final do Salmo 121, o salmista vai dizer: o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Ele não está falando de entrar e sair da casa, não. A ideia não é essa. O Salmo está dizendo: o Senhor me guarda a minha entrada quando eu nasço. O dia que eu nasci. Que dia que você nasceu? Eu, 28/3/78. Nesse dia o Senhor já começou a cuidar de mim. O Salmo 139 vai dizer que eu ainda era um ser sem forma, uma substância sem forma. O Senhor já sabia todos os meus dias. Mas também o Senhor vai guardar a minha saída. Sabe qual é essa saída aí? A morte. Olha que privilégio, irmãos. Deus cuida de você quando você nasce. Deus cuida de você durante toda a sua vida. E Deus continuará cuidando de você mesmo depois quando você partir. Posso ouvir um amém de vocês? Ele cuida de mim em todos os aspectos, em todas as fases da minha vida. Isso é maravilhoso demais. É algo que a gente fica assombrado, como o Salmo 139 vai dizer. Verso de número 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, que corpo é esse? O meu, o seu, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E aqui ele vai usar Isaías 25:8 e Oséias 13:14, quando ele vai dizer o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é como se fosse um espeto, né?
A morte, a palavra de Deus vai nos dizer que todos os dias nós somos entregues à morte. A morte é algo real, gente, é algo presente na nossa vida. Quantas pessoas que saem para o trabalho, no meio do caminho, indo para o trabalho, acabam sofrendo um acidente, são atropeladas, têm um mal súbito e acabam perdendo as suas vidas. Quantas vezes você amanhece ali com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, o abraça, beija, toma café junto, despede e de repente chega a notícia. A morte é algo iminente. Como a história que eu ouvi de uma amiga, em que uma parente dela estava no culto, no meio do louvor, cantando, toda alegre. De repente, ela simplesmente tombou para trás. Deu um AVC e teve muitos recursos, tentaram socorrê-la. Assim ela foi. É eminente. A morte é um assunto que a gente não gosta muito de tratar, a gente evita falar. Tem até um costume no Brasil, quando começa a falar da morte, as pessoas batem na madeira, né? Opa, para com esse assunto, vai com esse assunto para lá. Mas a morte é algo eminente, algo que faz parte do ser humano. Por isso que os salvos em Jesus não podem e não devem ter medo da morte. Eu sei, já disse para vocês aqui, que a minha morte hoje, se o Senhor resolveu me levar, eu sei do impacto que a minha morte vai provocar na minha família. Eu sei do impacto que a minha morte pode provocar na igreja a qual eu pastoreio. Eu sei do impacto que a morte pode provocar naqueles que estão mais perto de mim. Mas ela não deve me causar pavor. Porque aqui nos faz essa pergunta: tragada foi a morte pela vitória. Eu imagino Paulo citando isso daqui. Paulo está em Éfeso. E ele recebe uma visita de um grupo de irmãos lá na cidade de Éfeso. E eu fico imaginando Paulo citando esse negócio com um sorriso de canto. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu ferrão? Você não pode mais me ferroar, você não pode mais me atacar. O verso de número 56, o aguilhão da morte é o pecado. Romanos 6, 23, quem sabe de cor? Vai lá, quem sabe? Romanos 6, 23. Porque o salário, mas... O que é isso, gente? Bora lá, bora acordar. Em nome de Jesus. Bota o telão, não. Bora lá. 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... Eterna, não é só vida, não. É vida eterna. Vida é aqui. Essa vida aqui. O Senhor nos dá a vida eterna. Nunca esqueça disso. Vamos lá? Todos juntos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Vida eterna. Vida que começa aqui, mas que continuará. A sua entrada e a sua saída. O dia que você iniciou. Já observou que quando as pessoas colocam lá nas lápides, né? O dia que a gente nasce, as pessoas costumam colocar uma estrelinha. E o dia que a gente morre, coloca uma cruz. Dando a ideia de como se fosse o fim. Mas nós não cremos no fim. Pois o fim não se limita. O nosso corpo vai ser guardado. O nosso corpo vai voltar para o pó. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes vai falar a respeito disso. Mas a nossa alma está diante do Senhor. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora eu quero que todos nós leamos o verso 58. O verso 58 nos traz uma palavra de ânimo sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo. Quando olhamos para toda a nossa vida, quando olhamos para toda a nossa trajetória, o verso 58 nos mostra que nós devemos sim continuar confiantes na promessa que foi feita pelo Senhor. Vamos lá, todos juntos, verso 58.
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Firmes, inabaláveis e abundantes. Essa palavra de obra não está apenas se referindo ao trabalho que fazemos aqui na igreja. O trabalho de pregar, o trabalho de cuidar das crianças, de cantar no louvor, de nos ajudar na administração da igreja, de nos ajudar na liderança da igreja, no discipulado, no acompanhamento de outras pessoas. Essa ideia de obra não está apenas restringida ao serviço eclesiástico, mas essa ideia de obra é a ideia do trabalho que Deus faz em nós, da nossa vida, da nossa conduta, do nosso dia a dia. Permanece firme, permanece inabalável, abundante em tudo isso. Pois essa foi a promessa que o Senhor nos fez lá em João capítulo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É bom quando a gente chega assim numa mesa farta, né? E a gente olha para todo mundo assim, vê aquela mesa e fala assim, caramba, pode chegar gente, comida aqui não vai faltar. Ou então, né, a gente vivenciar um milagre. Vamos imaginar, você olha para a mesa assim, e o pessoal vem, come e vai embora, e você olha para as panelas e tem comida. Aí o pessoal vem e coloca mais, você olha para as panelas e tem mais comida ainda. Parece que está só multiplicando, está só aumentando, né? Imagina, você está lá no churrasco, tira a carne, e quando volta tem mais carne. Isso é abundância. Isso vai além da nossa compreensão. Então essa é a vida que o Senhor, ao ressuscitar, nos oferece. Essa é a vida que o Senhor, ao se entregar na cruz, nos oferece. A morte de Jesus nos proporciona tudo isso. E a ressurreição confirma tudo aquilo que Ele havia nos prometido. A morte e a ressurreição de Cristo, elas garantem a nossa salvação, garantem a nossa eternidade, garantem que um dia, quando nós encerrarmos os nossos olhos aqui, quando fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos diante do Senhor e ouviremos o Senhor com aquela, para mim, eu acho que é uma das palavras mais belas que Jesus vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o descanso, para o gozo, a qual vos tem preparado. Amém? Que dia maravilhoso. Celebremos a vida, celebremos ao Senhor. Nós vamos encerrar cantando Louvamos-te, ó Deus. Nós vamos cantar esse agora de manhã e à noite. Quero chamar o pessoal da música para nós cantarmos essa canção. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Isso. 248. Nós vamos orar, nós vamos cantar essa canção, logo após cantarmos ela, a gente vai orar, e logo após a oração a gente vai ali para o nosso refeitório, comer as guloseimas que foram trazidas. Patrícia fez um bolo, gente, vocês vão ver o bolo, não vou contar não, vocês vão ver depois. Que negócio legal que ela fez, joia, lindo, lindo, lindo. E à noite, não faltem, nós estaremos continuando essa nossa conversa aqui. Hoje, o tema da noite é esse painel, que bonito. Painel bonito, né? O Rei ressuscitou. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a ressurreição do Senhor, o impacto dessa ressurreição na vida dos discípulos e principalmente na vida de Madalena. Vamos conversar sobre aquele encontro que ela teve com o Senhor. Vamos então cantar, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz.
o Senhor conduzir bem seguro no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Vamos orar, dê a mão para quem está do seu lado aí. À noite, meus irmãos, além do